Só um minutinho, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando aqui a Virgínia. Pronto. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deve ser algum probleminha com a internet. Estou aqui adicionando a Luz. Agora é a Luciana. Oi, Virgínia, tudo bem? Estou tentando adicionar aqui, só que a internet parece que está meio lenta, né? Muito obrigada pelo convite. Virgínia está aqui. Então, meus irmãos, estou adicionando aqui a nossa irmã para ela me apresentar. Está aguardando um minutinho. Certinho o som do vídeo, muito bem. Só adicionando aqui nossa... Ah, tá, a Virgínia não vai entrar. Então, nós vamos iniciar, né, meus irmãos? Eu vou me apresentar, então, antes de fazermos a prece inicial. Então, meu nome é Maria Inês, da Casa Espírita Anália Franco, da Casa Espírita Batuíra do Bálsamos. Então, nós estamos aqui hoje a convite da Virgínia. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é a ética e a moral na visão espírita. Então, primeiro, quero colocar para vocês, né, que aqui não sou nenhuma expert em filosofia, em sociologia, né, mas nós vamos tratar a ética e a moral voltada, né, para a visão espírita. Então, boa noite a todos. Vamos nos concentrar agora para a prece inicial, que todos coloquem, né, hoje é dia de tratamento. Coloquem suas águas para serem fluidificadas pela espiritualidade que nos assiste, pela espiritualidade que rege este trabalho na casa de Kardec, juntamente, né, conosco que estamos juntos aqui hoje, porque nós sabemos, né, que todos nós temos uma egrégora espiritual, são irmãos trabalhadores que estão conosco em todas as tarefas, né, da lide espírita. Então, elevem seus pensamentos, vamos rogar a Jesus, a Mãe Santíssima, que ela esteja conosco na tarefa de hoje, nessa palestra e também no tratamento. Toda a espiritualidade amiga que venha assistir a todos os irmãos em necessidade, sejam elas as necessidades da matéria, sejam elas as necessidades espirituais. Rogamos, Senhor Jesus, que nos ampare nessa tarefa de hoje. Rogamos que nós possamos levar a paz, a alegria, as bênçãos do Evangelho de Jesus, as bênçãos da doutrina espírita, os fluidos, né, benéficos dessa espiritualidade a todos os irmãos que estão conosco neste momento. Que as águas, né, possam ser fluidificadas no momento da prece final, para que todos recebam. Meus irmãos, rogamos a Jesus a proteção. Meus irmãos, vamos nos concentrar em nossas necessidades e, ao mesmo tempo, aprender um pouquinho, todos nós, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. E Jesus, que nos abençoe mais essa noite, e que assim seja. Então, meus irmãos,
Vamos lá falar um pouquinho sobre a ética e a moral na visão espírita. Eu convido a todos a se comportarem agora, né? A se olharem agora como espíritas, num contexto de transição planetária. Por quê, meus irmãos? Porque é um último momento nosso, né? Última oportunidade de nós trabalharmos para o Evangelho de Jesus e para a nossa própria evolução. Então, convido a todos para se concentrar neste contexto de hoje, que vivenciamos o ciclo da transição planetária, próximo à regeneração. Nós reencarnamos como espíritas, né? Então temos aí uma grande responsabilidade. E vou lançar também para a nossa reflexão uma pergunta: por que será que a espiritualidade nos informa que 2/3 da humanidade terrestre não irão para a regeneração, para o mundo regenerado? Olha para vocês verem, né? 2/3 da humanidade terrestre não irá para a regeneração. Então, como que é a responsabilidade, as tarefas, o comportamento nosso de espíritas? Reencarnamos espíritas no momento decisivo para a humanidade e principalmente para nós. Porque se nascemos com esse planejamento de sermos agora espíritas, nós todos devemos atentar para a grande responsabilidade, né, de evangelizar os nossos irmãos e, primeiramente, nos evangelizar. E aí, meus irmãos, cabe a nós vermos, né, as questões éticas e morais, como que se processa isso em nós, na visão espírita, na sociedade em que nós vivenciamos. Então, se nós formos observar os povos que construíram a humanidade, alguns grandes povos, né, tinham ali maneiras diferentes de pensamentos, de comportamentos, porque a ética nada mais é que são comportamentos, né? Então, os povos que nós herdamos ali, tudo que nós somos hoje. Por exemplo, romanos, né? Eles eram orgulhosos, eles detinham o poder, o domínio sobre tudo e a todos, né? E possuíam vários deuses. E os gregos eram povos dissolutos, né, que já não tinham assim, muita disciplina, tudo ele era permitido. Então, são povos que nós viemos ali herdando alguns comportamentos. E os hebreus, que eram povos, né, de mais simplicidade, de mais religiosidade, vamos dizer assim, né? E como Jesus implantou, como foi implantado o cristianismo ali entre essas nações, entre esses povos. Então, foi uma dificuldade muito grande, né? Porque o cristianismo, ele veio para trazer uma nova postura, né? Vamos dizer assim, de ética e moral para a humanidade terrestre, naquele momento. Então, vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi que propagou o Evangelho de Jesus, né? Pelo trabalho de Paulo de Tarso, o Evangelho de Jesus chegou até nós. Porque se Paulo de Tarso não assumisse aquela missão, né, de fundar as várias igrejas, né, por várias localidades, ele não iria, né, o Evangelho chegar até nós da forma que chegou. Então, foi de muita importância. Em determinado momento, Paulo de Tarso, várias são as igrejas que ele fundou, mas em determinado momento, na Grécia, aquele povo assim tão, construções magníficas, né, um lugar muito ornamentado, com um pessoal de muita cultura, né, um povo de muita cultura, mas Paulo de Tarso não foi recebido bem ali pelo aquilo que ele pregava, porque o cristianismo instava pela simplicidade, pelos valores éticos e morais bem diferenciados daquele povo. Então, dali, só para vocês verem, estou citando essa passagem para que todos vejam
que foi difícil implantar o Evangelho de Jesus, o cristianismo, né, no início dos tempos. Então, são muitos pontos que o Evangelho de Jesus incomodava as pessoas daquela época. E hoje, o que que nós herdamos disso, né? O que que nós somos? Como que está esse processo em pleno ciclo final de transição planetária, né? Então, vamos lá ver o que é a ética final. Ética é um conjunto de valores, né? Nós sabemos, um conjunto de princípios e que orientam ali a nossa conduta na sociedade. Então, a ética, no caso, seria a teoria, né? O que que vai ali nos orientar. E segundo essa definição, está lá no livro Educação, Convivência e Ética, de Mário Sérgio Cortella, né? Um professor, educador, né? Que todos nós conhecemos. Então, a ética é o conjunto de valores, né? E princípios que orientam a nossa conduta na sociedade. E a moral? A moral é a prática desses valores éticos, né, na ação do dia a dia. Então, a ética é a concepção, é a teoria, e a moral é a prática. E o que é essa ética espírita? Porque, meus irmãos, ética espírita não, ética cristã. O que será essa ética cristã? Porque ter um conjunto de valores morais para se conviver na sociedade, nós sabemos, né, que se chama ética, conviver moralmente bem com as pessoas, né, que é a prática dessa ética, mas o que é ter uma ética cristã? Vai muito além, né, meus irmãos? Muito além, porque a ética cristã é a nossa essência. Então, é amar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de moral cristã, né? Que nós devemos seguir, assim, né? Não só ler, estudar, mas praticar. A amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, essa é a ética cristã, capítulo 11, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós sabemos que tem uma diferença, né? Dentro da doutrina espírita, ela vem trazer para nós essa diferença de ética, de moral, que é a moral cristã, tão necessária nos tempos em que nós vivemos, né? Nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes, ao adentrarmos a casa espírita, nós sabemos que ali, né, onde nós temos um templo para que nós estudemos, para que nós, né, vivenciemos ali conhecimentos e também com os nossos irmãos. Nós devemos ter uma ética cristã. Mas nós sabemos também que nós somos espíritos inferiores, que nós somos portadores, né, de várias e várias falhas, né, no nosso caráter, na nossa moral ainda. Porque se nós vivemos um plano de provas e expiações, não somos espíritos perfeitos, né? Puros, nada disso, nós somos espíritos de terceira ordem, né? É ordem inferior, então nós não possuímos lá uma ética cristã realmente. Nós adentramos a casa espírita, nós adentramos a doutrina espírita para que nós possamos ali, na verdade, aprender e evoluir no sentido ético e moral, né? Então, quando nós adentramos com todas as nossas falhas, nós vamos encontrar também vários irmãos, né? Ali com todas as suas diferenças também. Então, o que é a ética cristã? Lá no capítulo 11 fala para nós. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base das instituições, adotar a ética cristã, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá ódio nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É o que nós queremos, é o que nós sonhamos, é o que nós almejamos. Essa benevolência, essa fraternidade.
E nós sabemos quão difícil é vivenciar isso no nosso tempo, né? Nas nossas realidades, né? E nós sabemos que viver em grupo exige de nós uma postura, verdade, ética, uma postura moral. Então, quais são os desafios neste momento, na atualidade, para que nós possamos vivenciar aí uma ética e uma postura cristã? Lá no livro, na Viagem Espírita de 1862, olha, meus irmãos, 1862, um discurso pronunciado por Kardec em Lyon. Olha o que ele nos disse: sociedade da decepção. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade e a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade, sobretudo com o egoísmo? Então, parece que está falando para nós hoje, né? Tudo isso que nós vivenciamos. Nós vivenciamos ali uma sociedade de muita competição. A fraternidade, meus irmãos, pela qual nós devemos lutar, ela quase que não existe. Nós sabemos ali que o egoísmo, nós sabemos que nós adentramos mesmo a doutrina espírita, mas não conseguimos ser aquele irmão fraterno, realmente, nós não conseguimos ainda. Então, o que que nos falta? Falta o estudo? Falta a prática? Falta vivenciar, né, certas situações e colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos? Então, tudo isso nos fala alto a nossa consciência. É o momento de nós revermos os nossos valores. Não há mais tempo, né, para que nós possamos pensar se um dia nós vamos nos modificar. Não há mais tempo, né? Nós temos aí o Evangelho de Jesus, nós temos aí a doutrina espírita para estar nos ensinando, colocando para nós o que nós devemos modificar, né, diante da ética cristã. Porque é só quando nós modificarmos essa ética e praticarmos verdadeiramente a moral cristã, é que nós estaremos em plano de regeneração, estaremos evoluindo, né, a nossa parte espiritual, nós estaremos alcançando uma evolução maior para nós, né? Então, olha que o livro dos médiuns fala sobre as fraquezas humanas. O que nós vamos decorrer hoje aqui, meus irmãos, não é um sentido amplo da ética e moral cristã, e nem um sentido assim muito restrito, mas o que nós vivenciamos, né? Porque nós somos todos trabalhadores da lide espírita. Então, muitas vezes nós precisamos refletir, parar, pensar nas oportunidades que nos são dadas dentro da casa espírita, dentro da doutrina, na convivência com os nossos irmãos. E essa reflexão, esse estudo, essa parada que a gente deve dar para nós mesmos, é para que nós possamos melhorar. Nós sabemos que nós passamos aí pela pandemia, hoje nós estamos retornando, né, fisicamente para as casas espíritas, e muito foi importante esse período para a nossa reflexão. Né? Nós refletimos muito, porque nós sentimos saudade, né, de ver nossos irmãos, saudade do abraço fraterno, da conversa fraterna, e também nós nos colocamos ali como irmãos que ainda erramos muito diante do nosso irmão. Porque se hoje nós temos, se ainda temos, né, quando a pessoa é colocada diante de um juiz, que ela cometeu um delito grave, né, que ela vai ser julgada, ela é colocada diante de um juiz. E ali ela tem o direito de
né, se defender, ela tem advogados, tem promotores, então ela é ouvida para depois sair uma sentença, né, se ela será condenada ou não. Estou fazendo, assim, uma analogia, uma comparação com a justiça material, para que nós possamos entender a nossa ética, a nossa moral, a nossa postura perante o nosso irmão ao fazermos julgamentos. E por que que eu estou falando isso? Os julgamentos, meus irmãos, é o que mais nos atrapalha no nosso desenvolvimento da parte moral. Essa conduta ética que nos falta diante da falha do nosso irmão, porque nós apontamos o dedo, né? Apontamos o dedo, injuriamos, caluniamos, afrontamos e decidimos, né? Falamos da vida alheia, sem nenhum momento de pensar ali que nós possamos estar enganados. Então, só para ter uma noção do quanto nós ainda somos falhos, nós somos espíritos inferiores, porque existe uma lei sobre a terra ainda, né, que rege tudo isso aí, toda uma conduta, é preciso da lei terrena, lei material, porque nós ainda não somos capazes, né, de ter uma ética, de ter uma moral que vai nos conduzir por um caminho retilíneo, uma conduta moral ilibada. Não, nós ainda falhamos muito com o nosso próximo. E retornando lá para a nossa casa espírita, a casa espírita, meus irmãos, é ali um momento de reunião com amigos e inimigos do passado também, né? Como as famílias. Então, é um momento de muito reajuste. Quando nós convivemos ali com o nosso irmão, nós vamos burilar nossos sentimentos, né? E nada é por acaso, nada vem assim aleatório. Se nós estamos dentro de uma casa espírita com determinados irmãos, sentindo bem ou não, nós estamos ali para aparar nossas arestas, né? Então é preciso ter o perdão, é preciso ter a indulgência, é preciso ter o amor. E lá no livro dos Médiuns, Allan Kardec, no capítulo 29, fala um item assim, muito interessante em relação às casas espíritas, aos grupos da lide espírita, das fraquezas humanas. Olha, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente para os mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos, gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Olha só, o que é importante dentro de uma casa espírita? A prece, o orar e vigiar, o estudo, para que nós possamos não cair ali, né, em ligação com malfeitores espirituais. E dentro também, né, os malfeitores espirituais ligam-se a nós pelo nosso egoísmo. Lá em Obras Póstumas, na primeira parte, o Kardec fala, né, sobre egoísmo e orgulho. É o que mais nós temos, né? Nós nos melindramos dentro da casa espírita. Isso tudo, meus irmãos, vem retornar para nós uma conduta moral complicada. O que é essa conduta moral complicada? Às vezes nós, né, injuriamos, falamos mal, temos uns comportamentos assim, nada fraterno com o nosso irmão. Então, advém do egoísmo, advém do orgulho. Então, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com quer que, a seu ver, constituam ofensa a seus direitos. E a importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente vai torná-lo egoísta. Então, quando nós deixamos o orgulho falar mais alto, né, nas convivências, nos grupos, nas famílias, na lide espírita, no ambiente de trabalho, nós ali falhamos, né, com as nossas condutas, né, com a nossa ética e com a nossa moral. Por quê? O orgulho falando mais alto, esse valor, os valores de fraternidade está bem longe de nós, né? Então, se você não tem valor de ser fraterno com o irmão, então a sua condição moral ali está prejudicada, né?
porque ali você vai cometer alguns atos que não são cristãos, né, que não tem a ver, né, com a conduta de um espírita. Então, o orgulho induz a julgar mais do que sois, a não suportar uma comparação, a não vos que possa rebaixar, né, a considerar acima dos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo, quer dizer, a menor comparação vai irritar e aborrecer. Está lá no capítulo 9, item 9, sobre orgulho, egoísmo. Então, esse sentimento que nós temos é que mais nos prejudica na nossa conduta ética e na nossa que vai resultar na nossa moralidade para com ao nosso próximo, ao nosso grupo que nós vivenciamos. E quando eu falo em grupo assim, meus irmãos, não estou falando, nas famílias, no ambiente de trabalho, na lide espírita. Então, essa conduta cristã, ela tem que vir em nós, tem que estar em nós. Então, o espírita não pode se comportar de uma forma dentro da casa espírita e lá de fora de outra, de jeito nenhum, né? Porque aí ele nem pode dizer que ele é um espírita. Como diz o Raul Teixeira, né, essa frase bem conhecida, então ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta, né? Então nós temos aí muito aprendizado ainda, muitas falhas no decorrer da nossa vida, do nosso trabalho na lide espírita. E nós vivenciamos esse momento de grande importância, nós possamos aí trazer a nossa casa espírita, ao nosso grupo, o estudo, trazer ensinamentos do Evangelho, mas também colocar em prática, né? Então, é dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir assim nos pequenos como nos grandes centros. Está lá em obras póstumas. Então, quer dizer, meus irmãos, que as intrigas nos grupos sempre vão estar ocorrendo, mas se nós somos espíritas sinceros, se nós temos a conduta cristã, nós devemos fazer o quê? Anular isso, né? Não dar vazão a esse pensamento, né? A qualquer comportamento desse tipo. Então, é orar, é vigiar, prestar bastante atenção no nosso comportamento mesmo. Tem um livro, né, que chama Convivência na Casa Espírita, é de Gerry Roberto Almeida. Olha o que ele fala para nós assim, gente, isso é tão corriqueiro, isso é tão comum, mas é preciso ser falado, né? Não é porque a gente está no estudo na casa espírita que a gente vai pegar e falar só as coisas, né? Assim, a gente tem que falar aquilo que está na realidade nossa, nós somos imperfeitos mesmo. Olha, tem uns irmãos falando lá, ó, somos muito imperfeitos realmente, mas nós estamos ali para melhorar, para conviver melhor, para ser melhor amigo, né? Ter fraternidade no coração verdadeiramente. Aí nesse livro, A Convivência na Casa Espírita, nos diz assim, como nos comportamos, olha a questão, hein? Quando alguém nos vem falar negativamente de alguém, percebemos que tal crítica possui um fundo de verdade e nos associamos a ela. Olha só, meus irmãos, contrapomos a crítica buscando atenuar a situação, ou endossamos as críticas, na primeira oportunidade repassamos para outras pessoas. Então, são 3 comportamentos que ocorrem conosco, né, dentro dos grupos, no movimento espírita, na lide espírita, nos grupos ali, na família, no ambiente de trabalho. Isso aqui, meus irmãos, não vamos nos atentar só ali para dentro da casa espírita, não. A conduta espírita tem que ser mostrada lá fora, na essência mesmo das pessoas, nossa, né? Nossa essência deve mostrar para nós e para as pessoas que nós somos realmente espíritas. Então, olha esse comportamento. Se alguém vem falar mal de uma pessoa para nós, a gente percebe e concorda, a gente rebaixa aquela crítica, atenua a situação, fica em silêncio, né? Ali deixa para a pessoa colocar ali
aquele pensamento e você diz a ela, não, a gente não pode falar uma coisa assim de um amigo, de um irmão, vamos manter o silêncio, mesmo que possa até ser verdade. A gente não fala nem o que sabe, né? A gente não fala nem o que sabe, muito menos aquilo que a gente ouviu falar. Então, elas são uma conduta dentro dos grupos sociais que é muito prejudicial e vem lá da nossa ética. Então, essa questão moral nossa de usar da maledicência, da injúria, isso acaba, né, com os grupos, com as famílias, amizade. Então, essa é uma coisa muito séria e que ocorre hoje conosco. Se nós formos ler, né, eu gosto muito de ler aqueles romances de Emmanuel. E se nós formos ler há 2000 anos, há 50 anos, Ave Cristo, nós sabemos, e até aquele outro que eu gosto muito, a continuação, né, todos esses livros, nós sabemos que essas condutas nossas são arraigadas de nossos antepassados. Nós fomos assim, continuamos. Então, nós evoluímos muito pouco. Quando você vê lá a Lívia, né, em uma trama, assim, tenebrosa, né, tudo que ocorreu com ela. Depois você vê a Célia, no livro 50 anos depois. E assim por diante, né, são intrigas para que as famílias, né, implantando a injúria, a desunião. Então, isso não é do tempo agora, sempre ocorreu. Só que agora, meus irmãos, é um momento em que nós devemos atentar para a nossa consciência, porque temos tudo para que nós possamos modificar. Então, nós temos ali o Evangelho de Jesus. Kardec codificou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, tudo para nós. Então, nós temos o dever de estudar. Olha o irmão que adentra a casa espírita e não quer estudar. Realmente, ele não pode fazer a renúncia. Muito bem, Virginia, esse livro que eu queria lembrar. Então, renúncia também é um caso ali de muita injúria, de muita intriga, né? E ali dentro do convento, ali que a Alcione, né? No final das contas lá, e fica prisioneira e tudo. Então, tudo isso são exemplos dessas personagens realmente, Virginia, são maravilhosas essas mulheres, né? Vivenciaram, elas, né, foram mártires, né? E vítimas de injúria, de calúnia, né? De todo esse processo aí que nós gostamos muito ainda de fazer, que é a maledicência. Gente, espiritualidade superiora não aceita, não aprova o espírita que usa da maledicência. Então, a maledicência, ela traz para nós doenças, né? Traz essa doença espiritual. Por exemplo, se o médium vai dar um passe, como que ele vai dar um passe se ele ainda fala mal do irmão? Então, a espiritualidade dentro da casa de oração, dentro do ambiente espírita, ele utiliza ali dos médios, mas muitos chegam ali com a mente atormentada, né? Entre fofocas, maledicências, isso e aquilo. E aí a espiritualidade faz o quê? Isola aquele irmão que vai trabalhar. Então, vamos pensar, eu penso que nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Nós damos muito trabalho. Então, quando nós adentramos a casa espírita, às vezes nós pensamos que estamos contribuindo muito. Mas, na verdade, a gente passou o dia falando mal de uma pessoa, ajudando numa fofoca, né? Então, o que que acontece? Quando nós chegamos lá, a espiritualidade olha para nós, olha, esse irmão hoje nada pode fazer, mas ele está aqui, então nós vamos, né, fazer uma redoma aqui, vamos bloquear ele, vamos trabalhar. Então, nós às vezes damos muito trabalho para a espiritualidade. A Virgínia está falando ali, o livro Paulo Estevam, realmente maravilhoso, Paulo Estevam, né? A gente tem que ler milhões de vezes. Eu devo ter lido umas 4, mas todas as vezes a gente se emociona muito com o livro Paulo Estevam. E nós, voltando ao assunto aí do Evangelho de Jesus, sobre a nossa ética e moral,
nós temos um roteiro de boa convivência. Lá no Livro dos Espíritos, lá também, ó, pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí chegamos onde eu gostaria de ter chegado realmente, aonde está a nossa caridade? Porque muitas vezes nós achamos que ali, né, distribuir um alimento, nada disso, meus irmãos. Benevolência, indulgência, perdão. Olha, benevolência para com todas as pessoas, indulgência para com as falhas dos outros, porque nós também temos falhas, e perdão para aquele que nos ofendeu. Então, a pessoa que pratica esse roteiro de convivência, realmente ali, né, ele não tem acesso da espiritualidade inferior. Porque se nós somos médiuns, se nós não estudarmos, se nós não mudarmos nossa conduta ética e moral, nós vamos ser o quê para a espiritualidade superior, né? Nós vamos dar trabalho, né, gente? Mas a espiritualidade não nos vai assessorar, a espiritualidade não nos vai dar trabalho dentro da doutrina. Então, muitos irmãos, eu vejo muito isso. Ah, eu queria saber qual é o meu mentor, isso, aquilo. Mas, isso é uma coisa particular de cada um, mas, na verdade, os mentores só chegam para os seus pupilos a falar para eles o nome, quando eles têm um trabalho, quando eles veem que estão prontos. Então, o mentor nenhum vai chegar para o irmão e falar assim, eu sou seu mentor, eu me apresento a vocês, se não tem um trabalho. Né? O espírito superior, ele está para trabalhar. E quando ele chega em nós, ele acha que a gente está pronto, ele acha, não, ele vê que nós estamos prontos, ele chega até nós e se coloca a trabalho, gente. E se nós não estudarmos, se nós não modificarmos nossa ética, nossa conduta moral, nada feito, né? O mentor e superior não chegará até nós. Certo? Ó, não se deve comprometer a causa simplesmente para atender os caprichos de alguém. Lá no livro A Convivência na Casa Espírita. Então, lá na Casa Espírita, nós devemos ter a ética e a moral de trabalhar com a espiritualidade para a espiritualidade. Não é ali a nossa vontade, é o nosso querer, nosso desejo pessoal, de jeito nenhum, né, meus irmãos? Mas nunca. As divergências deveriam ser instrumentos úteis de reflexão, aprendizado convivencional, jamais de pretexto para dissidência ou deserção. Também no livro A Convivência na Casa Espírita, página 65. Então, quando nós temos um problema dentro da Casa Espírita, nós devemos refletir, nós devemos ali ver qual é a nossa contribuição ou não para aquela convivência. Agora, se nós falamos, eu não vou para essa casa espírita, eu não dou certo com fulano, com certeza, gente, o problema está em nós. Porque nós temos, sim, determinado tempo nas casas espíritas, sim. Eu mesma, né, devo ter assim, uns 30 anos na doutrina, quer dizer, né, a gente não sabe nada, porque nós sabemos que a doutrina espírita é estudando e a gente não sabe, né? Porque nós somos espíritos ainda muito pequenos e devemos agradecer essa oportunidade de estarmos dentro da doutrina, nas casas espíritas, no trabalho. Então, muitas vezes eu trabalhei 5 anos numa casa, 5 anos noutra, mas eu falo para vocês, meus irmãos, o que eu escutava da espiritualidade era assim, você aprendeu, você contribuiu, agora você vai trabalhar em outra. E sempre foi assim, né? Até chegar o momento de eu estar à frente das 2 casas espíritas, porque era um planejamento para mim, né? E olha, meus irmãos, eu amo, simplesmente eu amo a espiritualidade, eu amo a doutrina espírita, e confesso a vocês, tem falha igual todo mundo, né? A gente não se coloca superior a ninguém, porque vamos colocar como exemplo nosso Mestre Jesus. O Mestre Jesus caminhava descalço, né, nas aldeias,
entre as pessoas pobres, entre os simples, e acolhia a todos. O que nós vemos hoje, meus irmãos? Olha aí onde está a nossa ética e nossa moral. Trago essa questão ficou assim na minha mente o tempo todo para que eu falasse aqui hoje, para nós ouvirmos. Jesus caminhava entre os pobres, os simples, os desvalidos, os párias da sociedade, aqueles que a sociedade jogava fora, né? Aqueles que a sociedade não estendia as mãos, as mulheres de má vida, os ladrões, os pescadores, né? A maioria dos apóstolos, todos eles muito simples. E o que acontece conosco hoje? Nós queremos estar à frente das casas espíritas, das instituições, tudo dentro, nós queremos estar à frente das instituições, apontando o dedo, escolhendo quem é isso, fazendo panelas, né? Tudo isso ocorre dentro dos movimentos espíritas. E se nós devemos olhar, então, ao nosso redor, pedir a Jesus que nós não nos coloquemos com essa falha. Porque, como diz a Virgínia, tudo é planejado, realmente. A gente tem que confiar mesmo, né, Virgínia? Acolher o planejamento divino, porque não precisa ter medo, é aprender. A doutrina nos oferece tudo. A espiritualidade caminha junto conosco. Aliás, eu digo assim, a espiritualidade, eles dão 10 passos, enquanto a gente dá um. Então, quando você está ali caminhando devagarzinho, né, eles já deram 10 passos, preparando o caminho, tirando os espinhos, plantando as flores, para que nós possamos chegar lá na frente, né? E assim a gente vai. Mas vamos olhar para o Cristo na sua simplicidade, diante da multidão, né, praticando a caridade moral, respeitava a todos, as mulheres, nós mulheres, né, nunca fomos, assim, tão respeitadas e amadas por Jesus. Jesus colocava-nos à frente, porque naquela época, as mulheres não sentavam às mesas, né, junto com os homens, e Jesus, né, veio modificando esses comportamentos, porque para que nós possamos ter nossos valores, né, sermos valorizadas pela sociedade. Então, nos coloquemos na simplicidade de Jesus. Deixa eu andar um pouquinho mais depressa aqui, meus irmãos, que está já finalizando. Mas olha o que Kardec diz. 3 palavrinhas para que nós melhoremos a nossa ética e nossa conduta moral. Trabalho. Então, o trabalho que nos vai sustentar, o trabalho que vai trazer, né, aquela satisfação interior, né, a condição de não errarmos tanto, né? Então, mais trabalho, mais luz, como diz o mentor Batuíra, mais trabalho, mais luz, né? Solidariedade, então sermos fraternos, solidários com os nossos irmãos, também, ali nós vamos errar menos, né? E tolerantes com todos, né? Com as diferenças, prestarmos atenção no nosso próximo, somos todos filhos do mesmo Pai, somos iguais. Olha, a Joana de Anjos já diz três dicas. Espiritizar, o que é espiritizar? Ver a nossa condição espiritual, nós somos espíritos encarnados em condição de evoluir, ainda imperfeitos, mas caminhando para a evolução, acreditar sempre nisso, nós não somos ali, nós somos espíritos eternos, né? Qualificar, que é o estudo, se não estudar dentro da doutrina espírita, realmente, meus irmãos, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos ter assessoria de espíritos superiores. Humanizar também, se nós não praticarmos a caridade da indulgência, sermos humanos, compreender a falha dos irmãos, realmente também nós não vamos ter assistência da espiritualidade de luz. Então, meus irmãos, finalizando, eu vou ler uma frase de Bezerra de Menezes para que nós possamos fazer a nossa prece, tá? A prece de tratamento. E vamos finalizando assim, olha, a fraternidade. Manter a fraternidade em nossos grupos espíritas é dever impostergável que nos cabe a todos nós,
Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando realizações legítimas. Mediante a fraternidade, o sangue do entusiasmo reestimula os corações combalidos, equilibrando-os na luta áspera do crescimento para Deus. E ditosos, agora o Espírito da Verdade, eu tenho que falar essa mensagem. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Para nós, meus irmãos, na lide espírita, na casa espírita, trabalhemos juntos e unamo-nos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, o Espírito de verdade. Então, meus irmãos, concluindo, esse ensinamento de hoje, poderia ficar aqui um tempão falando, porque ética e moral cristã, meus irmãos, é um conteúdo muito vasto, mas que eu acredito que, né, fica o recado, vamos amar indistintamente nossos irmãos, perdoar, termos a fraternidade, né? Então peço agora que elevem seus pensamentos, peço à espiritualidade amiga que venha fluidificar todas as águas colocadas durante essa palestra, colocando os remédios necessários a todos os irmãos, de acordo com todas as necessidades, sejam elas da enfermidade da matéria, seja ela da enfermidade espiritual. Rogamos a cura, rogamos o amparo de todos neste momento, que possamos estar junto ao médico dos médicos, Jesus, que Ele possa trazer toda a cura necessária a todos nós, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu que agradeço, Virgínia, agradeço a todos os irmãos, pessoal que veio hoje, junto do nosso grupo, Gisele, Silva Kate, a Eliana Moura. Então, são muitos irmãos que estão conosco, e os irmãos que eu estou conhecendo hoje. Um sentimento de gratidão, Virgínia, e a todos os do grupo da Casa de Kardec. Obrigada.